aqui no módulo, traz novas formas de tentativa de influenciar o voto de outrem, não necessariamente de trabalhadores e trabalhadoras. Mas as redes sociais, as postagens em inúmeros meios na internet permitem que cada um, né, como diz um autor brasileiro, tenha um megafone, quando antes só conseguia se manifestar em círculos muito estritos. Hoje, na verdade, isso é muito mais fácil de se fazer, não é? E muito se fala sobre a liberdade de expressão em cima disso. Não, então tá, né? É, é o mundo em que todo mundo fala o que quer? Não, não é. Não é? Ainda que, né, pensadores de primeira linha, como Ronald Dworkin, defendam isso. Não, todos têm direito de se expressar. Por quê? Porque eles, na verdade, se pautam naquela ideia de liberdade de expressão, que é a ideia originária. Bom, é, regimes autoritários impediam que se expressassem os contrários aos regimes, aos status que então vigoravam em termos políticos, na monarquia absolutista, enfim. E então, né, a tendência de se estabelecer uma liberdade de expressão ampla e restrita, no entanto, já é um fenômeno ultrapassado, porque não há direito absoluto. Né? Então, há que se ponderar. Né? Então, não há como não se estabelecer limites para a liberdade de expressão. Então, efetivamente, e isso a gente tem visto aí, mais recentemente, inclusive, com esse fenômeno, né, do caso da rede social X. Né? Então, a expressão sendo, de certo modo, objeto de um discurso do sem filtro pode, do vale tudo. Não é? E nós temos a impressão que temos que ter cuidado com isso, é o que se pode dizer no mínimo. Não é? Então, com esses fenômenos novos, a virtualização do discurso, a possibilidade de ampliação da nossa fala para horizontes antes não imaginados, isso se torna ferramenta também para que essas influências, né, não sejam feitas apenas no âmbito dos amigos, da família, de quem abre o perfil de alguém numa rede social, mas também com o direcionamento a pessoas que exercem trabalho. Né? E é aí que chegamos nós, então, a ter que nos ver com esse detalhe, com esse dilema. Não é? Porque há que se estabelecer e há que se pensar, e aqui, longe de mim, querer fazer uma taxação, uma taxatividade aqui de possibilidade de limitação ou de não limitação. Mas temos que pensar quais são os limites da liberdade de expressão nas relações de trabalho. Seja do empregado, seja do empregador, seja, não é, num âmbito vertical, seja num âmbito horizontal. Não é? Esse ponto é um ponto-chave, porque em cada caso, me parece que é isso que vai ter que ser ponderado. Se houve um extrapolamento dessa liberdade de expressão para além da violação, né, do respeito aos direitos alheios. Porque a liberdade de expressão, já foi dito também, ela tem uma dupla vertente. Ela tem a vertente de quem expressa e a daquele que recebe a expressão. Tanto que a Constituição, tão logo declara o direito de expressão, em seguida declara a responsabilidade pelo que se fala, pelo que se diz. Não é? Por isso é vedado o anonimato. Então, na minha leitura, né, nós vamos ter casos e mais casos judicializados, mas também uma grande nuvem, talvez um cenário que a gente não consegue pintar, né? Talvez o desembargador Hélio Bastida, nosso querido desembargador Hélio Bastida, conseguisse,
mas talvez com bastante nuvens, tal como o nosso céu tem sido nos últimos dias, infelizmente. Porque tem um vácuo entre aquilo que é judicializado e aquilo que não chega até nós. Não é? E isso nas eleições que vêm agora, que são municipais, tem um ingrediente, a meu ver, que é a proximidade entre as candidaturas, candidatos e candidatas a cargos eletivos e o eleitorado. Então, pensando na imensidão que é o Brasil, mas também na variedade, na diversidade que é aqui, por exemplo, Santa Catarina, nós temos municípios de maior e de menor porte, em que as práticas de tentativa de influenciar, captar votos para candidatos ou candidatas estão muitas vezes diretamente ligados a um interesse muito particular de alguém, a pessoa do empregador, não é? E de outro lado, a pessoa que recebe essa tentativa de influência, né, e em nível já de violência, ela muitas vezes vai se amedrontar com isso e não vai buscar os canais de denúncia que, em boa hora, né, em hora mais do que oportuna, nós começamos a ampliar. Os canais sempre existiram, nós estamos vendo uma ampliação disso, né? Iniciativa que se deu a partir de 2022, Tribunal Superior Eleitoral passa a ter também essa visão de que no mundo do trabalho o assédio tinha tomado outra feição e passa a incluir isso, inclusive nas suas resoluções. Tem uma resolução aqui de 2024 a mencionar ali, inclusive, a conduta patronal como incursa no delito de captação ilegal de votos. A resolução 23.500 e... Deixa eu só pegar o número certinho aqui. Tá aqui. 23.375 de 2024. A candidato ou candidato, né, considera-se captação ilegal de sufrágio o candidato ou candidato doar, oferecer, prometer ou entregar a eleitor ou eleitor com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Né? Então, começa a ter um olhar a respeito, né, do fenômeno nas relações de trabalho. E isso vem não crescendo de lá para cá. Me encaminho aqui para um término de fala, né, em dois aspectos. O primeiro, a concepção mesmo da ideia de assédio eleitoral. Né? Por quê? Porque todos nós temos, né, leituras passadas sobre assédio moral, né, pautadas por vários autores, mas sempre lembrada a nossa caríssima Marie-France Irigoyen, que assédio era conduta reiterada. Pois bem, o que acontece com a inclusão dessas novas formas de tentativa de influenciar o voto de modo indevido, abusivo? Um único ato pode ser considerado assédio. Mas por quê? Porque esse ato ele se perpetua no tempo. Não é como aqui, numa conversa verbal, em que eu esgoto a minha fala e quem me ouve esgota também aquele impacto da minha própria fala. Quando eu posto alguma coisa numa rede social, aquilo fica lá. E pode ser repercutido em redes, grupos de WhatsApp, e-mails, de modo que talvez, essa é uma reflexão, que na verdade não é minha, mas já é uma reflexão a nível global, que está na Convenção 190 da OIT, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas está em vias de ser ratificado, né? De que atos isolados, atos únicos, também são classificáveis como assédio.
Caso contrário, imaginemos a seguinte situação: no dia da eleição, então, o empregador obsta o acesso, né? Não permite as pessoas irem à urna sabendo que votarão naquele que ele não gostaria. Não teremos assédio, porque foi um ato só. Mas foi um ato que alijou, talvez muito mais do que uma ameaça, alijou aquelas pessoas do direito fundamental de escolher seus representantes. Isso apenas para tecer um pequeno exemplo, né, de por que precisamos repensar. Então, como eu disse, isso já está na Convenção 190, embora ela não esteja ainda no âmbito interno normativo brasileiro. Está na Resolução 355 do CSJT, também nessa linha de raciocínio, e em algumas publicações já existentes, por exemplo, da Lavra, né, de diversos procuradores do trabalho que produzem, né, escorreitas, notas técnicas a respeito disso, né, cartilhas que agora vêm sendo veiculadas, né, o nosso querido Ricardo Jean estava com uma em mãos ali, mas eu tenho ela em meio virtual, fiz constar lá do curso, né, na MAT como material de apoio. Né? Então, nós precisamos rever a ideia, né, de assédio como ato reiterado. Outro aspecto que talvez até a doutora Luciana vá tratar também envolve a questão dos danos individuais e danos coletivos. Né? Então, não me parece, a meu ver, não é, duvidoso que atentar contra o direito de uma pessoa escolher livremente o seu candidato ou candidata, né, atenta contra a coletividade inteira, porque, de todo modo, isso perpetuado comprometerá o processo eleitoral democrático. Então, as respostas que têm que ser dadas a condutas desse gênero, a meu ver, comportam tanto a vertente do dano individualmente colocado, a pessoa que foi lesada, e a meu ver é um dano em ré ipsa, não há por que inquirir de sofrimento, angústia, né? Como também é a coletividade que está sendo prejudicada e muito prejudicada com esse tipo de conduta. Não é? E talvez aqui, como término dessa minha fala inicial, esperando a oportunidade do debate, lembrar aqui o que Michele já mencionou, né, que nós agora teremos também essa responsabilidade de comunicar a existência de indícios de crime eleitoral às autoridades da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, inicialmente, porque titular, não é, da ação penal, e penso que isso é extremamente importante. Sei que muitos de nós, muitos e muitas de nós, por vezes têm aquela ideia, e eu não tenho nada a dizer contra, de que nossos ofícios, por vezes, não chegam ou, chegando, não são lidos como deveriam ser lidos. Né? Nós temos o fenômeno da informalidade, todos aqui, talvez, todos que me conhecem sabem quanto eu sou duro e crítico da informalidade nas relações de trabalho, o caos social que isso causa e que vai causar, porque a tendência é que nós tenhamos uma sociedade rachada no meio entre pessoas com direitos sociais e outras sem nenhum direito social, né? E os ofícios que diuturnamente são encaminhados pelos magistrados e magistradas ao Ministério Público Federal, doutora Luciana, nós não vemos resposta. Isso é grave. Então, talvez este ponto da resolução, em que nós passamos a ter um canal de comunicação com um ramo do Ministério Público, que é o eleitoral, talvez sirva de margem a que se diga assim, mas olha, tem mais coisa que a gente precisa comunicar e receber a resposta. Fizemos tal coisa. Eu sei que não há obrigação.
Né? Evidentemente que o Ministério Público tem a sua independência funcional, não é? Mas fica muito, muito complicado imaginar que todo o esforço que a Justiça do Trabalho faz, né, caia muitas vezes no vazio, notadamente porque depois esse tempo lá no INSS também não é computado. Né? Mais uma vez, abrevio aqui o sofrimento de ouvirem mais uma vez eu falar as mesmas coisas. Então, vejo luz no fim do túnel aqui nesse aspecto. Né? Sugiro que os colegas realmente façam isso, comuniquem ao Ministério Público Eleitoral os indícios de práticas de assédio eleitoral, né? Porque isso é da essência do Estado. Né? Fazer respeitar os direitos fundamentais e fazer com que isso sofra, gere todas as consequências possíveis e imagináveis. Comecei falando, então, do artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tenho a impressão que nós começamos, talvez, aqui, como um farmacêutico, empiricamente, a tentar produzir remédios para a sociedade que clama por eles. A sociedade aí fora, né, mais do que precisa, ela clama por esses remédios. E nessa oportunidade em que nós temos uma eleição à vista, com todas essas nuances, essas particularidades da proximidade entre eleitorados e candidatos, candidatas, eu creio que a gente realmente vai ter um papel muito importante a cumprir, né? Dentro do processo democrático, mas também dentro daquilo que é a missão da Justiça do Trabalho, que é a missão do Ministério Público do Trabalho, que é assegurar os direitos sociais dessas pessoas que tanto lutam para ter uma vida digna e um trabalho decente. Que o trabalho decente e a vida digna não sejam apenas um salário, não sejam apenas uma carteira de trabalho, não sejam apenas um FGTS, mas sim o respeito à cidadania dessas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Alberto. A palestra sempre muito clara e que suscita reflexões tão importantes. Temos aqui já os nossos colegas aí que estão à distância no Zoom, que se quiserem encaminhar as perguntas, vão colocando no chat, mas aqui aplaudindo a palestra, agradecendo. Eu vou passar, então, a palavra agora para a procuradora Luciana, que também é coordenadora da Cor de Igualdade, para que ela também possa trazer aqui a sua contribuição para o debate. Obrigada, doutora Michele. Boa tarde a todos e todas, aqui presentes e os virtualmente presentes também, autoridades, servidores, estagiários, enfim, todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento, nessa quarta-feira de fim de inverno bem quente, né? Para falar de um tema tão atual e efervescente como o clima. O assédio eleitoral nas relações de trabalho, bem como a atuação do Ministério Público do Trabalho. É um tema que se apresenta para a Justiça do Trabalho como relativamente novo, né? Ele bateu as nossas portas recentemente nas 2 últimas eleições, de forma mais contundente. Mas ele já é um velho conhecido da Justiça Eleitoral, por exemplo. Então, como bem discorreu o doutor Carlos Alberto, conhecer o passado é essencial para a gente saber para onde que a gente vai caminhar. Eu convido, então, nesse momento, a gente fazer uma pequena digressão e situar historicamente o assédio moral, não com essas palavras, mas o que ele significou num tempo não tão remoto, né? Final do século XIX, até meados do século XX, na Primeira República, a gente teve a situação onde prevaleciam relações simbióticas entre os poderes privados e públicos. Então, as relações elas se estabeleciam tudo para os amigos, nada ia, aliás, mais além do que nada, nada e a violência para os inimigos. Para compreender esse tema,
como bem foi falado aqui, é importantíssimo conhecer o livro do ministro Vital Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Lá ele vai fazer um esmiuçamento sobre o que são os currais eleitorais, o que é o voto cabresto e o que é o coronelismo na sua essência. Bom, então, naquele tempo, a gente tinha um país rural, onde o poder econômico ele estava na mão dos fazendeiros, e os fazendeiros, também conhecidos como coronéis, mantinham os poderes públicos, e os poderes públicos mantinham os coronéis. Então, era uma relação, de fato, de simbiose. Esse sistema ficou conhecido como coronelismo, tinha característica bem específica como o paternalismo e o filhotismo. Esse sendo dividido em mandonismo e apadrinhamento. Por esse sistema, os fazendeiros, a gente tem que lembrar que era o início do voto para as pessoas que não tinham renda, era fora do sistema censitário. E muitos trabalhadores não tinham assim, muito conhecimento sobre a importância do que era o voto, do que era um sistema de escolha político-partidária. Então, dançando nesse ambiente, os coronéis eles se aproveitaram e estabeleceram a sua política. Qual era a política? A política do voto de cabresto. Para eles, o curral era um poder político forte, porque eles poderiam comandar todos aqueles trabalhadores e fazer com que eles fossem obrigados a votar em determinado candidato. O que acontecia? Quando ocorria de algum trabalhador não votar no candidato escolhido, determinado, eles sofriam todas as violências possíveis, inclusive a expulsão da fazenda e a perda da sua subsistência. Então, era votar ou ir para a rua. Era uma escolha muito violenta, né? Muito drástica. É interessante registrar que as eleições de 1945 e 1947 foram as primeiras a registrar uma certa rebeldia dos eleitores. Os estudiosos eles atribuem, além de alguns fatores, mas entre alguns fatores, a entrada do rádio nas comunidades. Então, o rádio levou a informação. Isso a gente pode fazer um paralelo com a nossa comunicação atual, né? A internet está levando a informação para lugares bem distantes. Aí, entre muitos os desafios. Porque o Código Eleitoral de 1932, apesar de garantir o voto secreto, ele não extinguiu a prática do voto de cabresto. Ele ainda permanecia e foi normalizado, tido como é o que tem, é o que há. Tem um filme, não sei se vocês conhecem, de 2020, de um cineasta brasileiro chamado Marcelo Brenan. Esse filme é chamado Curral. Ele está disponível na plataforma Netflix para quem quiser assistir. Ele trata exatamente do curral moderno, com o curral moderno, mas da forma analógica, como eu chamo. Porque, para mim, existe também o curral digital, que são os currais hoje, que são acessados pela internet. Mas esse filme trata do curral analógico, onde uma cidade do interior de Pernambuco, salvo engano, Gravatá, lá se passa um pleito eleitoral. A cidade é dividida ao meio. A polarização também não é um fenômeno novo. A polarização nas cidades pequenas do interior, quem conhece sabe que ela sempre existiu. 50% da cidade veste camisa amarela, os outros 50% camisa vermelha. E eles brigam aquilo ali para eles envolve sentimentos, aquilo ali é a vida deles, porque o maior empregador dos municípios pequenos é a prefeitura. E a depender do candidato, do partido que ganhar, parte da população está empregada e a outra parte da população está desempregada por 4 anos. E lá ele desenvolve toda essa situação, a questão da violência, a questão da compra de votos. É muito interessante, eu acho que vale a pena assistir para a gente entender o contexto do curral antigo
existente ainda hoje. Então, as novas tecnologias de informação, elas permitem, por meio de algoritmos, a manipulação de sentimentos e pensamentos, bem como manipular a orientação política através do falseamento do voto. Ou seja, aliado aos currais analógicos tradicionais, temos também os currais digitais a enfrentar. Hoje, os cabrechos não são mais aqueles feitos de corinho. Hoje, ele está na ponta do dedo no smartphone. Bom, e o papel do Ministério Público nesse enfrentamento é o de levar o conhecimento à sociedade, formar parcerias como essa que nós estamos fazendo aqui, com o TRT-12, receber denúncias, investigar e buscar uma solução rápida e eficaz, porque a resposta para o assédio eleitoral ela precisa ser rápida, de forma a causar o menor prejuízo possível à liberdade do eleitor e também à democracia. Bom, nós, no Ministério Público, ele está com uma campanha ativa, que é o seu voto é seu e tem a sua identidade desde agosto, está rodando nos sites, nas redes sociais. Nós também temos uma revistinha em quadrinhos que nós trouxemos para serem distribuídas, que é bem interessante, tem uma linguagem fácil, acessível, dá para você compreender bem a situação do trabalhador, principalmente. E nós temos a cartilha que foi disponibilizada e compartilhada com o tribunal. Só em termos de dados, eu vou trazer aqui um dado atualizado de ontem. Até ontem, nós não estamos falando nada ainda da eleição passada, tá? Até ontem, aqui no ano de 2024, nós temos 210 denúncias oficialmente recebidas pelo MPT em todo o Brasil sobre assédio eleitoral, sendo 7 em Santa Catarina. Isso significa o quê? Aproximando o pleito, essas demandas elas tendem a surgir porque a pressão, a violência, ela se torna maior, costuma se tornar maior. Então, eu acho que a gente precisa estar preparado para enfrentar os casos e dar uma resposta eficaz à sociedade. Eu queria só passar aqui para o slide. Pode ser? Eu fiz uma breve introdução para a gente entender. Fechar aqui, deixa. Eu pedi para o colega aceitar e já volto comigo.
Logo retornaremos a continuar após resolver um pequeno problema técnico.
Aliás, é a minha temas ali com a política em vai da ninguém aí. Eu já Vai falar sem projetar? Isso. Não tem problema, não. Isso. Pessoal, nós vamos recomeçar aqui depois dessa dificuldade técnica aí que nós vamos ajeitar agora com a doutora Luciana prossegue só no computador, né? Isso. Ontem nós fizemos o teste aqui com o pessoal da informática, funcionou bem, mas hoje não ajudou. Vamos lá. Então, eu queria começar com uma reflexão. A reflexão de Aristóteles no livro Política. O homem é um ser político, mais que qualquer abelha ou ser gregário. Pois, como dizemos, a natureza não faz nada em vão. Dentre os seres vivos, o homem é o único que domina a palavra. Então, a palavra e a política, elas estão intrinsecamente ligadas. A palavra pode ser usada tanto para construir coisas boas como para destruí-las. Vamos, então, falar da estrutura do MPT. O Ministério Público do Trabalho possui 9 coordenadorias temáticas. Dentre elas, nós temos a Cor de Igualdade, que é a coordenadoria de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. Dentro dessa coordenadoria, nós temos 3 eixos temáticos. O primeiro, que é a promoção da igualdade de oportunidades no mundo do trabalho por meio do estímulo à inclusão e acessibilidade nas organizações públicas e privadas, em especial voltado aos grupos vulneráveis, pessoas com deficiências ou reabilitadas do INSS, população negra, comunidade LGBTQIAPN+, e mulheres. Então, nós estamos sempre batendo a porta das varas com as nossas ações de inclusão, né? As cotas da Lei 8.212. Temos também a proteção da privacidade das trabalhadoras e trabalhadores, com especial ênfase à proteção dos dados pessoais. E o terceiro eixo, que é o que nos compete agora, é o enfrentamento à discriminação, violência e assédio no mundo do trabalho, com perspectiva interseccional de gênero e raça nos espaços físicos e virtuais, e, dentre eles, o assédio eleitoral. Bom, onde que a gente vai poder fundamentar o assédio eleitoral? O artigo 1º da Convenção 190, que foi falada pelo Dr. Carlos Alberto do Já, que a gente sabe que ainda não foi ratificada, mas está em processo de ratificação desde o ano passado, né? É isso. Traz no artigo 1º a definição do que é violência e assédio. O termo violência e assédio no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças de ocorrência única ou repetida, que visem, causem ou sejam susceptíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio com base no gênero. Então, aqui é interessantíssimo esse aspecto da conduta não precisar ser reiterada. Uma única conduta, se atingiu a finalidade, basta. Para fins da presente convenção, agora nós estamos tratando da Convenção 111, que trata das formas de discriminação nas relações de trabalho, 111 da OIT. O termo de discriminação compreende toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenham por efeito
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades de tratamento em matérias de emprego ou profissão. O assédio eleitoral está fundamentado aqui, na Convenção 111 também. E o que é, então, o assédio eleitoral? O assédio eleitoral é toda a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento associada a determinado pleito eleitoral. Tem que ser dentro do pleito eleitoral, é o fator temporal, no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a orientação ou a manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Então, interessante observar que as situações de pré-contrato, elas também podem ensejar o assédio eleitoral, não somente durante o contrato. É uma violência psicológica no ambiente de trabalho motivada por discriminação em razão da orientação política. E ela traz o aspecto de ser uma lesão individual, coletiva e difusa. Quais seriam, então, os elementos principais para caracterizar o assédio eleitoral? A figura do assediador, assediadora, assediadores, assediadoras, e o assediador, e o assediado, assediada, assediados ou assediada. Então, tem que ter o polo ativo, que normalmente é o patrão, normalmente, tá? Que não só ele, e o polo passivo, empregado. Que a gente vai ver que, em algumas situações, o assédio eleitoral se dá de empregado para empregado, que é o assédio horizontal. A conduta ela tem que ser agressiva, abusiva, de pressão, de coação sobre determinados trabalhadores, trabalhadoras ou sobre a coletividade de trabalhadores. Então, pode ser sobre um, sobre alguns, sobre todos. A direcionalidade da conduta a um trabalhador ou a um grupo que se supõe de orientação política diversa daquele defendido pelo assediador. Eu também defendo que o assédio ele pode ser direcionado a trabalhadores que têm a mesma orientação política. Se a conduta for no intuito de manter a orientação política daquele trabalhador, também é assédio. A temporalidade, que é em época de eleição ou de sufrágio. Ai, que maravilha. Tá, obrigada. Tá, obrigada. Então, é em função da relação de trabalho, seja no curso dela ou na pré-contratação, com a finalidade de alterar a orientação política ou manter a orientação política de determinado grupo de trabalhadores para provocar o engajamento subjetivo dos assediados a determinada manifestação política de preferência do assediador. E o que ela produz? Ela produz a degradação deliberada das condições de trabalho pela discriminação e tratamento diferenciado em razão da opinião política. Aqui a gente verifica como o tema está adequado ao tema da semana da escola, né? Porque é degradação ambiental, é degradação da saúde do trabalhador. Exemplos de exteriorização do assédio. Eu passo 2 vezes, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, o local, onde que esse assédio ele ocorre? Ele ocorre tanto no ambiente físico do trabalho, lá no estabelecimento da empresa, no ambiente virtual de trabalho, nos grupos de comunicação interna ou mesmo externa, né? Ou fora do local de trabalho, nesse caso também é o grupo de comunicação externa, mas desde que esteja relacionado a uma atividade de trabalho. Por exemplo, quando o empregador determina que os trabalhadores vão fazer manifestação fechando estradas. Em decorrência do trabalho, os trabalhadores foram, mas em decorrência daquela posição que eles ocupavam, a posição de subordinação. Os sujeitos ativos, que podem ser o empregador, o preposto do empregador, o colega de trabalho ou terceiros. Por exemplo, o candidato que vai lá na empresa fazer uma reunião com os trabalhadores. E os passivos são todos os trabalhadores, empregados, terceirizados, servidores públicos. Servidores públicos, nessas eleições municipais, são um pouco mais afetados, né? Porque tem toda a situação daquela proximidade e daquela necessidade de manutenção de cargos e empregos. Os voluntários, estagiários, aprendizes.
Aí vamos a alguns exemplos. Imposição ou obrigatoriedade de uso de uniforme, vestimentas, bonés, botos alusivos a determinada campanha eleitoral ou candidato, candidata. É o empregador, o preposto, convidar todo mundo a fazer o dia da camisa rosa, em alusão a determinado candidato, ou o dia do boné vermelho, esse tipo de coisa. Ameaçar de demissão ou fechamento da empresa caso determinado candidato ganhe ou perca as eleições. Aí o empregador está mexendo com uma das causas mais da coisa mais valiosa para o trabalhador, que é o seu próprio emprego, né? Fechar a empresa e ir embora, não. Vou já mudar a minha orientação, vou voltar, porque senão não tem condição de eu sobreviver. É o curral, né? O curral, o trabalhador lá do século XX, que tinha medo de ser escorraçado da fazenda, agora ele tem medo de ser escorraçado da empresa. Passou? Promessa de benefício ou ameaça de prejuízo no contrato de trabalho em razão do resultado das eleições ser favorável ou contrário ao candidato defendido pelo assediador. Aquela promessa de bônus, aquele corte da cesta básica, esse tipo de coisa. Impedir ou dificultar o trabalhador, trabalhadora que se supõe de orientação política contrária ao do assediador de votar no dia da eleição. A organização de escalas onde o trabalhador não consegue exercer o seu voto no dia da eleição. Alteração coloca o trabalhador para laborar em um local distante, sem transporte, e a gente sabe que é obrigação do empregador permitir que o empregado compareça ao local de votação. Ameaça de corte de pessoal ou mudança na forma de trabalho, caso o candidato oponente ao indicado ganhe as eleições. Realização de reuniões com trabalhadores para tratar de orientação política no pleito eleitoral. Aqui também, reunião com trabalhadores, seja com o dono da empresa, ou seja, com candidatos. A gente teve alguns casos registrados aqui em Santa Catarina de empresas recebendo candidatos no seu estabelecimento e a resposta da empresa foi: mas a gente abre para todos os candidatos. Aí a gente responde: não, mas você tem que fechar para qualquer candidato, porque você não pode confundir a atividade empresarial com a atividade política, elas não se misturam em momento nenhum. É por isso que a legislação... Tem alguma coisa passando tudo? É por isso que a legislação impediu a doação de recursos por pessoas jurídicas, para fazer essa distinção do que é do que é política e do que é empresa. Bom, então qual é o limite do poder diretivo do empregador? A relação de trabalho pressupõe uma relação assimétrica de poder, na qual as partes envolvidas na pactuação não têm a mesma força, sendo o trabalhador empregado a parte mais vulnerável, sujeito ao poder diretivo do empregador e ao poder potestativo de rescisão do contrato de trabalho. E os limites? Os limites desse poder diretivo estão nos direitos humanos fundamentais. Assim, é ilícita qualquer prática que tenda a excluir ou restringir a liberdade de voto, de pensamento, de orientação política e filosófica do empregado e trabalhador. Ofende ainda o artigo 421 do Código Civil, que trata que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ademais, a função social da propriedade é princípio geral da atividade econômica. E você misturar campanha política com empresa, você desvirtua a função da propriedade, a função social da empresa, propriedade da empresa. O poder diretivo do empregador é limitado pelos direitos fundamentais, não podendo tolher o exercício de direitos e liberdades do cidadão trabalhador, do direito à igualdade e da não discriminação, da livre expressão do pensamento e do livre exercício do direito ao voto, sob pena de se configurar abuso daquele direito, que não é tolerado pelo ordenamento jurídico brasileiro. O poder diretivo do empregador não pode violar o valor social do trabalho, que é um dos princípios fundantes da nossa República, ao lado dos princípios da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político. Então, além do mais, o valor social do trabalho é direito social fundamental e fundamento da ordem econômica. Essas condutas também constituem violação de direitos humanos. O assédio eleitoral
por ofender o próprio Estado Democrático de Direito, instituído no preâmbulo da Constituição, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, como a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. O objetivo fundamental da República, que é o de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os direitos e garantias fundamentais, principalmente dos trabalhadores, aqui no caso, os princípios e valores da ordem econômica e financeira, que é fundada na valorização do trabalho humano, na função social da propriedade. Na ordem internacional, também o assédio eleitoral ele ofende o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, no seu artigo 25, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, artigo 6º, parágrafo 2º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º, 2º e 7º, a Convenção 111 da OIT, que trata da discriminação em matéria de emprego e trabalho, a Convenção 190 da OIT, que trata da violência e assédio no mundo do trabalho. Lembrando que nas relações internacionais o Brasil se rege pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. E as consequências trabalhistas e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Não está acompanhando mais. Desisti. Ele está passando. Estará sujeito à notificação. Então, como é que nós agimos? Chegada a notícia de possível assédio eleitoral, nós recebemos a denúncia é autuada, processada, verificado que não existe provas ainda para adiantar a investigação, para concluir a investigação, a gente expede notificação recomendatória para que a empresa se retrate no prazo de 24 horas. Tudo é muito rápido no assédio eleitoral. Além das obrigações de abstenção, na notificação recomendatória, a gente, além da abstenção, a gente pede a retratação. A retratação voluntária não impede o exercício do direito de resposta pelo ofendido e a indenização pelo dano moral. E, verificado que já existem provas contundentes, o Ministério Público chama a empresa e oferece a proposta de termo de ajuste de conduta para solucionar a questão no âmbito extrajudicial. Por isso que muitas demandas não chegam às varas do trabalho, porque muitas são solucionadas no âmbito administrativo. Então, o termo de ajuste de conduta ele vai conter imposição das obrigações de fazer e não fazer, pagamento de multas por descumprimento eventual do TAC e indenização por dano moral individual e coletivo. E, não se efetivando o termo de ajuste de conduta, a gente parte para ajuizamento das ações civis públicas e aí começa o trâmite aqui na Justiça do Trabalho. Além das astreíndices do dano moral coletivo, a prática discriminatória poderá ensejar a penalidade prevista na Lei 9.029 de 95, aquela que trata dos atos de discriminação, que é o pagamento de multa de 10 a 50 vezes o maior salário da empresa e a proibição de empréstimo com bancos públicos. Isso aqui é um excelente elemento para a gente tratar. O assédio eleitoral ele tem um caráter multifacetado. Os fatos podem configurar ao mesmo tempo crime eleitoral, abuso do poder político e econômico e improbidade administrativa. Fatos que caracterizam o assédio eleitoral nas relações de trabalho podem, ao só tempo, ensejar violação de normas eleitorais, disciplinares, cíveis, criminais, cuja apuração e responsabilização são autônomas e independentes entre os ramos e unidades do Ministério Público brasileiro. Aí envolve o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Militar e a Justiça, não? Os crimes eleitorais eles estão previstos no Código Eleitoral, por exemplo, o artigo 297, que trata do impedimento ou embaraçamento do exercício do sufrágio, o 299, que é dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar o voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, é a compra de votos. Valer-se o servidor de sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, assédio eleitoral aqui bem claro, né?
Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, não precisa que o candidato seja eleito, né, ou o outro candidato perca, basta o ato em si para que se configurar a conduta assediadora. Os ilícitos eleitorais também tem a resolução do TSE 23735/2024, que trata do abuso de poder. Constitui abuso de poder o uso da estrutura empresarial para constranger ou coagir pessoas empregadas, funcionárias ou trabalhadoras, aproveitando-se de sua dependência econômica, com vistas à obtenção de vantagem eleitoral, pode configurar abuso do poder econômico. Informação de currais. Além do mais, a Lei 9.504 traz as condutas vedadas aos agentes públicos. O artigo 73, o inciso 5, qual seja nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos. Isso aqui vai acontecer bastante na administração pública estadual esse ano. Então, o nosso papel como Ministério Público é informar, orientar, articular essas ações de forma que a gente possa fazer um combate efetivo e coordenado e minimizar os prejuízos e contribuir para a democracia do país. Então, como é que nós informamos? Nós informamos através de campanhas nas redes sociais, grande mídia, entrevistas, notificações recomendatórias em geral. Orientamos por meio de nota técnica, roteiros de investigação, modelos de peças de TAC, ações civil públicas, notificações recomendatórias. E fazemos essas articulações com outros órgãos, como essa que a gente está fazendo agora, aqui nesse momento, e também fazemos a regulamentação através da formação do grupo de atuação finalística dentro do Ministério Público do Trabalho para tratar de temas específicos. Bom, agora vamos aos números. Referente à última eleição de 2022. Em 2022, nós tivemos denúncias sem repetição. Esse aqui eu vou até colocar para vocês verem, ver se eu consigo. Não. Denúncias sem repetição, 2.482 denúncias. Foram firmados 487 TACs. 93 ações civis públicas foram ajuizadas. Tivemos o deferimento de 58 liminares. Acordos judiciais foram 18, sentenças de procedência 20, notificações recomendatórias expedidas foram 1.498 e a adequação da conduta no curso do procedimento foram 260. Esses dados se referem a todo o Brasil. Bom, eu finalizo. Deixa eu só passar aqui para finalizar. Estou finalizando já. Não é esse. Acho que está ao contrário, né? Eu não estou me entendendo com esse. Aqui. Ah, ele não pegou. Bom, eu vou ler, gente, porque ele não pegou. A cidadania plena. Essa mensagem é do prefácio do livro do ministro. A cidadania plena só será alcançada quando estiver constituído um corpo de cidadãos independentes, capaz de dirigir o governo pela representação. Enquanto isso não se verificar, essa cidadania plena, os valores democráticos que informaram o coronelismo continuarão vivos a nos desafiar com novas tarefas. Então, estamos todos desafiados com novas tarefas de combater as novas modalidades de assédio eleitoral. Muito obrigada pelo tempo de vocês e atenção. Doutora Luciana, nós é que agradecemos a palestra,
com tanta informação para nós, e agora ficamos aí com essa tarefa para pensar, refletir e, unidos, combatermos aí, enfrentarmos essas situações difíceis que se apresentam, né? Nós temos algumas perguntas aqui, mas eu acredito que a escola possa encaminhar depois para... Tem um tempinho? Então, a doutora Kézia está dizendo que tem um tempinho aqui. Sim, eu vou reunir as perguntas aqui. Quem faz as perguntas aqui é Leonardo Souza. Ele pergunta se a questão do trabalho terceirizado, que acaba resultando em precarização, se isso favorece o assédio eleitoral, como fazer uma denúncia anônima e que medidas deveriam ser tomadas para minimizar o assédio? Se candidaturas avulsas seriam a solução, por exemplo. Está dirigida aos palestrantes. Posso começar? Eu vou falar só da terceirização, e aí, de repente, passo para a doutora Luciana quanto às denúncias, não é? Sim, isso eu tinha até anotado aqui, né? Aqui depois a gente fala, se faltou dizer, né? Terceirização na administração pública me parece que vai ser um grave problema. Não sei até que ponto chegará até nós, ou chegará até o Ministério Público do Trabalho, pelo menos, ou algum canal de denúncia. Mas vejam, todo aquele arcabouço mencionado pela doutora Luciana, quem parabenizo pela fala, muito esclarecedora, está direcionado ao servidor e não ao terceirizado. Então, quer dizer, vejam que a ampliação da terceirização para mares nunca antes navegados, não é, vai, na minha concepção, virar aquilo que antigamente se chamava o cabide de empregos na administração pública, na medida em que nada impede que, passado o período eleitoral, e aí é uma reflexão que a gente vai ter que fazer a respeito de não mais assédio, mas consequências de um período eleitoral em que vencedores distribuirão premiações a pessoas, né? E em detrimento de outras, né? Então, quer dizer, isso é um fenômeno que a gente talvez nem seja da competência da Justiça do Trabalho, mas que a Justiça Eleitoral, aqui mencionado, o problema dos crimes poder causar, inclusive, a inelegibilidade de candidatos e candidatas, flagrados como beneficiários de condutas do gênero. Então, daí a importância também da comunicação. Mas me parece que a terceirização é algo que a gente vai ter muita preocupação, tem que ter muita preocupação, porque pode ser um canal, sim, dessas práticas, não é? E só uma última coisa que eu deixei de falar aqui, a importância, como disse a doutora Luciana, de agir rápido, e, nesse sentido, as tutelas inibitórias, não é? Porque se chegarem ao Poder Judiciário e a resposta não for urgente, não inibir a conduta violadora de direitos, então pode haver uma irreversibilidade do dano. Há possibilidades de reversão ou de diminuição dos efeitos nefastos de determinadas condutas, desde que nós consigamos dar respostas rápidas, e um mecanismo é esse da tutela inibitória. Então, determinar a retirada de publicações, determinar a retirada ou não fazer determinadas coisas, é algo que a gente vai precisar manejar com muita cautela, mas também com muita eficiência. Então, deixa eu passar a palavra para a doutora Luciana falar aqui dos demais. Ok, só acrescentando, sempre que a subordinação for maior, é evidente que a possibilidade de assédio, de qualquer maneira, inclusive o eleitoral, também vai aumentar. Sobre os canais de denúncia, nós temos canal de denúncia na página do MPT, mpt.mp.br. Ela não é não é um link exclusivo para denúncias de assédio eleitoral, todas as denúncias, mas elas são catalogadas quando entram e distribuídas de acordo com o tema. Nós temos também denúncias que podem ser feitas pelo site do TRT, novidade, né, doutora?
Isso. E também novidade é a parceria que o MPT fez com os sindicatos, que os sindicatos também estão com canal para recebimento de denúncias de assédio eleitoral. Sobre a questão das candidaturas avulsas, se elas podem influenciar na questão do assédio eleitoral, eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que enquanto a gente não conseguir enxergá-las na prática, vai ser difícil a gente conseguir caracterizar, verificar se o assédio moral persistirá ou não. Eu penso assim, sempre que houver poder nas relações, a possibilidade do assédio, ela existe. Ah, sim, sobre a questão do anonimato, que eu ia esquecendo, o doutor Carlos Alberto que me lembrou. Você pode fazer a denúncia identificada, pode fazer a denúncia desidentificada, que também é chamada de sigilosa, ou também pode fazer a denúncia anônima. Então, você tem essas três possibilidades. Tudo para resguardar a identidade do trabalhador, ou se ele se sentir à vontade para se identificar, e pode também fazer dessa forma. Pessoal, eu sei que é um tema instigante, tem alguns comentários aqui, mas nós estamos com o tempo estourado já, né? Só o doutor Rodrigo vai fazer uma pergunta, que daí será a última pergunta aqui no auditório. Tá certo, bem rapidinho, é só uma contribuição para o debate, tá? Pensando aqui, refletindo sobre fundamentos jurídicos e outras caracterizações aí de possível assédio eleitoral. Para além dos direitos, garantias e liberdades constitucionais, nós temos também um regime muito importante de direitos, que são os direitos da personalidade. Tá? E eles estão hoje tutelados especificamente no artigo 223C da CLT, onde diz que é bem juridicamente tutelável da pessoa física a liberdade de ação. Tá? Então, eu entendo que os direitos da personalidade dão concretude à dignidade da pessoa humana, então também é um aparato bem importante, porque daí no Código Civil nós temos a tutela específica dos direitos da personalidade, que é não deixar que o dano se instale, né, que, como o Carlos Alberto acabou de falar, uma tutela inibitória, por exemplo, e tem também a tutela reparatória, que agora está esculpida aqui nos artigos 223A a 223G da CLT. Uma outra prática que fica é que nós falamos aqui de situações pré-contratuais, contratuais, mas tem uma hipótese que é pós, que é a prática do ostracismo. Tá? Eu já li jurisprudência e já me deparei com casos concretos que eu julguei de pessoas que não se alinham àquela, digamos assim, diretriz política, e daí, então, eles são colocados no ostracismo, são colocados no arquivo morto, numa sala separada, segregada dos demais. Era uma pessoa que fazia, por exemplo, atividades administrativas, coloca em extensionismo rural, né, para servir de exemplo para quem não segue as diretrizes, né? Então, isso fica permanentemente, digamos assim, pedagogicamente para os demais que estão no estabelecimento. Então, é uma prática também já enfrentada pela jurisprudência trabalhista, ocorrente, inclusive, aí em empresas públicas, sociedades de economia mista e também atividades privadas em geral. E o terceiro elemento é a questão da decisão judicial. Hoje a gente fala assim, reparação de danos individuais, danos morais individuais, danos coletivos, do ponto de vista, né, dos danos morais coletivos, mas eu penso que é possível a gente pensar também numa tutela que vá além disso. Por exemplo, obrigar a empresa a fazer uma capacitação para que não volte a acontecer aquele tipo de conduta, né, porque o artigo 8º do CPC diz: compete ao juiz, né, interpretar o ordenamento jurídico tutelando e promovendo a dignidade humana. Tutelar é proteger, promover é ir além, quer dizer, é dar um efeito secundário à sentença para que possa cobrir esse tipo de, digamos assim, de um efeito pedagógico positivo. Tá? Então, só contribuições aqui para o debate. E a colega Vera queria saber se essa situação cabe também, por exemplo, para eleições a reitorias de universidade, né? Não só na esfera política estrita, né?
É uma pergunta também interessante aqui da colega Vera que pediu para fazer. Posso encerrar? Sim. Eu tenho a impressão que, né, de qualquer modo, é um processo eleitoral. Teremos que cuidar, talvez não sob essa expressão, que é uma expressão recentíssima, né? Eu estava também dizendo que ela se construiu na medida em que o fenômeno foi surgindo, né? Então, lá em 2018, não se falava em assédio eleitoral, hoje já se fala, mas certamente um assédio caracterizado pelas suas nuances, ainda que num espaço mais restrito, como, né, a escolha de um dirigente de universidade também pode ocorrer. Muito obrigada mais uma vez aos palestrantes, foram ótimas as reflexões. Nós temos aqui alguns comentários, inclusive relacionados ao MPT, com relação à importantíssima atuação que o MPT tem nessa questão. E como eu já recebi a plaquinha aqui, gente, eu vou passar a palavra aí para o Tiago. Doutor, acho que fazer a entrega dos certificados, né? Do livro. Se ela quiser, pode fazer agora nesse momento, enquanto eu dou o recado final. Certo? Agora faremos um breve intervalo e teremos um fotógrafo que estará à disposição para os registros individuais para a galeria de magistrados, na forma do e-mail encaminhado pela SECOM. Teremos 20 minutos de intervalo. Peço que retornem às 4h10. Obrigado.